reunidos mais uma vez para ministrarmos a escola dominical. O momento da escola dominical é um momento onde o povo de Deus se reúne para aprender a palavra de Deus. Na escola dominical nós temos a oportunidade de entrarmos na palavra de Deus, nos aprofundarmos e daí tirarmos o alimento necessário para a nossa vida diária. O texto de Oséias, no capítulo 4, o verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Em Oséias 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O conhecimento de Deus, queridos, é uma ordem de Deus, não é? Então Deus está falando que a responsabilidade é do sacerdote. E aqui, como sacerdote, queridos, eu estou para ministrar a você, né, o conhecimento da palavra de Deus, a revelação que Deus tem nos trago. Então, amados, coloque a sua vida na presença de Deus, porque quem nos orienta na realidade é o Espírito Santo. Não existe conhecimento humano que possa revelar a palavra de Deus. A palavra de Deus é revelada por uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida. Então vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, meu Deus, e buscamos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós agora trazendo paz, trazendo alegria e, Senhor, descansando a nossa mente no Senhor. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, nesta hora, venha sobre nós, ó Deus, nos trazendo a revelação da Tua palavra. Queremos ir além da letra. Como diz o Teu servo, o apóstolo Paulo, a letra mata, mas é o Teu Espírito que dá vida. E nós queremos viver, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes. Ó Deus, em nome de Jesus, que todas as pessoas, ó Deus, que estão aí diante desse monitor para acompanhar essa escola dominical, possam ser impactadas, ó Deus, pela revelação e o poder da Tua palavra. Há poder na Tua palavra, meu Pai. E a Tua palavra expressa a Tua verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos das mentiras que temos ouvido e que temos talvez vivido. Ajude-nos, ó Deus, na caminhada. Fale conosco. Esperamos do Senhor, queremos o Senhor, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Ao Senhor a honra, a glória, pelo século dos séculos. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Semana passada, na escola dominical, queridos, nós não vamos ter música, nós vamos direto ao estudo da palavra, para a gente aproveitar bem. Na semana passada, nós fizemos uma introdução sobre o tema Deus, refúgio e fortaleza na hora da adversidade. E estamos desenvolvendo nesse estudo as atitudes e como nós devemos nos portar quando a tribulação vier. Queridos, nós estamos vivendo um momento de tribulação. Ainda ontem eu recebi um vídeo da cidade lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde um padre estava dentro do templo, ele mais 4 fiéis da sua igreja, gravando a missa para poder divulgar aos seus fiéis, né? Ele estava online lá com mais ou menos 2.000 pessoas, mas no templo só tinha ele mais 4. Então chegou o fiscal da prefeitura mandando ele parar a missa. Queridos, nós estamos vivendo um momento muito perigoso da nossa jornada. Existe
um movimento que nós não estamos entendendo ainda, mas Deus vai nos revelar essas coisas. Amados, isso é um absurdo que aconteceu. Então nós estamos vivendo um momento de tribulação, um momento de adversidade muito grande, não é? Eu fico imaginando, porque a Igreja Católica, ela é uma igreja muito forte, mas eu fico imaginando o que esse pessoal também então não faz com as igrejas menores, não é? O que eles não fazem? As nossas autoridades estão perdendo o rumo, queridos. Estão oprimindo o povo de uma maneira geral. E aqui eu não estou defendendo a minha religião, estou falando de que nós precisamos, o Brasil é um país laico, nós precisamos ter essa liberdade de cultuar ao Senhor segundo a nossa crença. Então, amados, é um momento de adversidade. Então, quando a adversidade vem, quando a tribulação chega em nossa vida, nós temos que ter algumas atitudes próprias para nós podermos vencê-las. O texto que nós temos usado para a nossa meditação está em Tiago 5, de 7 a 11, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber os primeiros e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Também, queridos, em Romanos 8, 28, está o texto que nós repetimos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E Jesus, falando sobre tribulação, sobre problemas, sobre lutas, em João 16, verso 33, ele diz assim: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é a nossa esperança, a nossa certeza. Jesus é o nosso motivador. Na primeira parte desse estudo, queridos, que nós ministramos semana passada, no domingo, nós vimos que as tribulações alcançam todos os seres humanos. E isso independe de qualquer coisa. É o processo da vida. Então nós vimos algumas atitudes que nós devemos ter quando a tribulação chegar. E nós trabalhamos sobre o tema de que quando a tribulação chegar, nós precisamos depender de Deus. E nessa dependência de Deus nós precisamos desenvolver o que? A paciência. Precisamos nessa dependência de Deus ter uma confiança extrema em Deus. Não podemos confiar assim mais ou menos, é confiança total. Não é como diz os antigos, confiança, ou você confia ou você não confia, não existe meia confiança. Nós vimos que é preciso ter esperança de que a palavra do Senhor vai se cumprir em nossa vida. Como disse Jesus, vocês vão passar por aflição, vocês não vão ficar nela. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que ter essa esperança. E nós vimos que nós precisamos acreditar na misericórdia
de Deus. A misericórdia de Deus, que se renova cada manhã, é a causa de não sermos consumidos. Hoje nós vamos para a segunda e última parte desse estudo. E eu quero trabalhar agora algumas atitudes que nós devemos ter e tomar para podermos vencer a tribulação, para podermos ter vitória sobre a tribulação, sobre o momento difícil, sobre o dia mau. Então, quando a tribulação vier, queridos, não esqueça de uma coisa: nós precisamos fazer a nossa parte. Tem muitas pessoas esperando que outras façam para eles, resolvam os problemas dele. Tem muita gente que às vezes fica assim: eu estou esperando no Senhor, Ele vai resolver o meu problema. Querido, mas nós também temos participação. Lá na igreja eu tenho ensinado que Deus não age, Ele reage a algumas atitudes nossas. Como diz o salmista: clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Por que o Senhor ouviu e livrou dos seus temores? Porque primeiro o salmista clamou: provai e vede que o Senhor é bom. Quando que eu vou ver que o Senhor é bom? Quando eu provar. Então eu vou ver que o Senhor é bom. Então, amados, quando é que eu vou ter? Porque praga nenhuma chegará à sua tenda, nem a mortandade, nada e tal. Esse versículo tem sido muito usado nesse momento agora. Mas isso só vai acontecer quando eu habitar, ou seja, uma atitude minha, no esconderijo do Altíssimo. Então o Senhor vai vir e vai me livrar. Eu habitando ali, Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e da mortandade que assola o meio-dia. Então você conhece o salmo todo. Então, querido, querida, nós temos a nossa parte nessa história. Então, diante das maiores dificuldades, muitas pessoas pensam em esconder as suas emoções. Nós precisamos entender, amados, que nós somos humanos. Em Tiago 5:17, ele escreve assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Veja que Tiago começa dizendo: Elias era um homem semelhante a nós. Amados, muitas pessoas falam do estado de Elias depois, quando houve um problema com Jezabel, que ele se esconde e pede a morte para si. Mas Tiago vem nos trazendo uma palavra dizendo que ele, assim como nós, sentia amor, alegria, contentamento, mas também sentia raiva, tristeza, medo, dor, ansiedade, frustrações, sabe? Então, amados, nós somos humanos, precisamos respeitar o nosso lado humano. Para vivermos de forma saudável, querido, é preciso sabermos vivenciar tanto as emoções positivas como as emoções negativas. Então, o primeiro passo em direção à resolução dos problemas é reconhecer nossas emoções diante desses problemas. Não adianta você ficar dizendo: olha, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Tá? Querido, expresse a sua emoção. Dê direito às pessoas que te cercam, às pessoas que te amam, de saber que você está passando no dia mau. Olha, eu estou triste hoje. Olha, eu estou decepcionado hoje. Olha, eu estou alegre hoje, eu estou feliz. Olha, eu estou passando por luta, por provação, mas eu estou confiando no Senhor. Olha, eu estou passando por luta e provação, mas eu não sei se eu vou vencer. Querido, expresse suas emoções, vivencie as suas emoções. Porque então, a partir daí, você vai ter capacidade e condição de tomar algumas atitudes pertinentes diante da adversidade. Então, quando a tribulação vier, queridos, não esconda suas emoções, para que você possa tomar agora as atitudes. Encare o problema. Não fuja. Amados, o que nós temos visto de pessoas dizendo assim: você está com um problema aqui, fala assim: vai fazer uma viagem, vai visitar um parente, vai para a praia, vai viajar, não sei. Queridos, a tribulação, ela não é geográfica, ela te acompanha onde você for.
Então, quando você sai, ela vai com você. A luta vai com você. Ela não fica, porque se fosse assim, nós não precisávamos nem estarmos aqui dando esse estudo. Era só falar para você assim, olha, quando você tiver a tribulação, compra uma passagem, entra dentro do carro e sai do lugar. Às vezes nós precisamos dar uma saída, mas não adianta fugir. Nós precisamos encarar o problema. É praticamente impossível passar por esta vida sem vivenciar tribulações. A diferença, queridos, está na forma como nós reagimos diante às intempéries da vida. Nós não reconhecemos os fracassos, é um dos maiores erros que nós podemos cometer. Quando nós admitimos as nossas limitações e as nossas fragilidades, queridos, ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos as nossas fragilidades, mas nós precisamos reconhecer e admitir isso. Porque quando nós não fazemos isso, nós somos tentados a transferir responsabilidades das nossas falhas para outras pessoas. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Ah, eu fiz isso, aconteceu isso comigo por causa de... E isso está inserido na humanidade desde o Éden. Em Gênesis 3, verso 12, verso 13, quando Deus questiona a mulher e ao homem, né? O homem e a mulher, sobre por que, quem deu a conhecer que eles estavam nus, a mulher disse para Deus, foi a serpente. Mas o homem disse uma coisa, verso 12 e verso 13 de Gênesis 3. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que Adão está fazendo? Transferindo a culpa para Deus. Olha, se o Senhor não tivesse me dado ela como esposa, não teria acontecido isso. Na realidade, Adão estava culpando Deus, transferindo culpa. E aí a mulher olha para Deus e fala assim, a serpente me enganou e eu comi. Vivemos uma vida de transferir culpa. Não transfira as suas responsabilidades para ninguém. Tente resolvê-las. Assuma, querido, as suas culpas, suas responsabilidades. Então, quando a tentação vier, quando a tribulação vier, não quando a tentação, quando a tribulação vier, encare o problema de frente. Quando a tribulação vier, vivencie suas emoções. Amados, Davi, o grande rei Davi, até hoje é o mais respeitado rei em toda a história de Israel. Davi passou por um problema após ele ter tido problema lá, o caso com Batseba. Ela veio engravidar, mas o Senhor decretou que o filho dele não iria sobreviver, aquele primeiro filho. Então Davi ficou prostrado, ele vivenciou as emoções dele. E ele estava abatido, ele ficou sem comer, ele estava vivendo o problema. Vivencie suas emoções, queridos, não esconda. Esse texto está em 2 Samuel, mas eu quero destacar aqui só o verso 16 e verso 17 de 2 Samuel 12. Buscou Davi a Deus pela criança. Olha o que ele fez. Ele jejuou. Ele passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ele vivenciou o momento. Tem muita gente que chega no velório e para os outros não chorar. As pessoas têm que chorar, queridos. Precisamos chorar. Nós precisamos vivenciar as nossas emoções. Nós não podemos querer abafar as nossas emoções, porque isso vai acabar mal. Vivencie, exponha. Se você está alegre, sorria. Se você está triste, chore.
Se você está com medo, mostre. Se você está firme, com coragem, mostre a sua determinação. Não tente se enganar. Não tente enganar ninguém. Davi, o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, sabia vivenciar o dia mau. E esse foi o primeiro passo para ele recuperar-se do grande golpe que ele havia sofrido. Nós vemos esse mesmo Davi, quando ele relata lá no Salmo 3, ele falando sobre o problema que ele estava vivendo, vivenciando as emoções. Mas também, queridos, quando a tribulação vier, não deixe o pavor dominar. Existe uma grande diferença entre medo e pavor. O medo tem uma base racional, é uma defesa do psiquismo humano. Ou seja, é uma reação normal de preservação que tem a finalidade de proteger-nos de perigos mais reais que ameaçam a nossa vida. Então, o medo, queridos, tem o seu lado bom. O medo, ele só não pode nos paralisar. Tem muita gente paralisada pelo medo. Pensa o medo. Mas o medo tem o lado bom de nos preservar e nos proteger de perigos reais que ameaçam a nossa vida. Agora, o pavor é o medo incontrolável, irracional, é fóbico. Ele deve ser reconhecido e tratado terapeuticamente, a fim de não nos tornarmos refém dele. Amados, tem muita gente que na hora da crise, da tribulação, ficam apavorados. O pavor. Eu tenho visto aí, amados, é só você olhar nessa guerra que está entre autoridades, mídia, fazendo politicagem com essa questão que nós estamos vivendo, porque é muita politicagem. Esse povo não está preocupado, as nossas autoridades não estão preocupadas com você. Eles estão fazendo política, estão usando um problema sério para se autopromover e não estão fazendo o que devem fazer. A mídia, por sua vez, está tentando também tirar proveito disso. E nós estamos vendo um pavor. Eles estão apavorados. As nossas autoridades, a mídia, estão apavorados, estão não sabendo tratar isso, e a população, nós estamos aí como refém dessas pessoas. Então, queridos, quando a tribulação chegar, quando chegar à sua casa a tribulação, quando chegar o medo, a tribulação, não se apavore. Não deixe o pavor dominar a sua vida. Não deixe o pavor fazer de você uma pessoa descontrolada. Domine o pavor. O medo é até saudável numa situação dessa, mas o pavor não. Também, quando a tribulação vier, querido, faça um autoexame. Quando a tribulação chega, é importante refletir sobre algumas questões. Duas perguntas que nos ajudam muito nesse momento. Por que estou passando esse deserto? Por que estou atravessando por isso? Outra pergunta. Por que isso está acontecendo comigo? Faça um autoexame. Essas duas perguntas nos ajudam muito. Ao examinar a sua vida, você poderá chegar a algumas conclusões que o levarão a descobrir as razões da tribulação. Ao examinarmos a nossa vida, nós temos a condição
de descobrir algumas coisas. Então a tribulação pode chegar em nossa vida por causas das leis da vida. Você pode entender que a tribulação que você está enfrentando hoje se encontra no campo da lei da vida. Isto é, coisas que acontecem a qualquer pessoa. Amados, tem muita gente que fica pensando assim, olha, você está passando um problema, né? Como diziam os amigos de Jó, você está nessa situação porque você pecou contra o Senhor. Nem toda enfermidade procede de pecado. Nem toda luta procede da questão do pecado. É o curso da vida. É a lei da vida. Então você pode entender que a tribulação que você está enfrentando é por causa da lei da vida. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como também ao escarnecedor, como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Amados, a tribulação às vezes vem por causa da lei da vida. Olha o que ele está dizendo. Tudo sucede igualmente a todos. Eu não sei por que eu estou nessa crise. Queridos, às vezes é a lei da vida. Em Mateus 5,45, Jesus diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e faz virar chuva sobre os justos e os injustos. Então, às vezes, querido, a tribulação que nós estamos enfrentando não é nada a ver com outra coisa. Pode ser um caminho natural da vida. Também pode ser por falta de sabedoria. Quando fazemos uma autoanálise, nós poderemos perceber que talvez esse sofrimento que estamos passando é consequência de uma falta de sabedoria. O verso 12 de Eclesiastes 7 diz assim: a sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Você pode ter agido ou falado precipitadamente, isso está lhe causando aborrecimentos. Muitas vezes nós temos atravessado por tribulação por falta de sabedoria, por causa de nos precipitar com a nossa boca, por causa de nós falarmos demais. A sabedoria, queridos, nós precisamos ter. Então, às vezes, estamos passando por tribulação por falta de sabedoria. Pode ser um curso da vida, mas talvez é falta de sabedoria. Também, a causa da nossa tribulação pode ser por negligência. O que é negligência, queridos? É você saber o que tem que fazer e fazer de outra maneira. Às vezes nós estamos passando por tribulações, a procedência dela pode ser por falta de negligência, um descuido nosso. Em Gênesis 6, verso 7, está escrito assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. O povo sabia o que tinha que fazer, mas estava fazendo tudo o contrário ao que Deus tinha determinado. Então é negligência. Às vezes nós estamos chorando hoje arrependidos por nunca ter levado a vida a sério. Você entra numa empresa, você vai trabalhar e você sabe o que você tem que fazer e você decide negligentemente a ficar enrolando, mocegando, essa coisa toda e tal. Daqui a pouco tu está desempregado.
Ah, Senhor, por que eu estou no desemprego? Por que, Senhor? Por causa de negligência. Eu sei que várias pessoas podem estar ouvindo isso aqui, mas muitos crentes passam por tribulação por quê? Por causa de negligenciar a fidelidade a Deus, queridos. Por causa de negligenciar a fidelidade a Deus. Amados, nós precisamos entender isso. Você sabe que você tem que chegar no seu trabalho às 7h30 da manhã, mas você chega às 7h40. Você está negligenciando, daqui a pouco você está na rua. Então as tribulações, queridos, podem vir por causa de uma negligência nossa. Também as tribulações podem ser por uma situação permitida por Deus para uma finalidade dele. Toda adversidade e sofrimento estão inseparavelmente conectados à rebelião do primeiro casal no Éden. No entanto, muitas vezes concluímos que as adversidades e as lutas são situações permitidas pelo Senhor em função de alguns fatores, queridos. Por que Deus está permitindo essa tribulação na minha vida? Pode ser por causa do pecado. O pecado que nós estamos praticando. Não quero dizer, amados, com isso que toda tribulação tem procedência no pecado, porque não é fato. Mas pode ter um princípio no pecado. Em Juízes 2, o verso 20 e 23, está escrito assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não expulsou logo, nem entregou na mão de Josué. Por causa do pecado do povo, Deus deixou vir a tribulação. Mas quando, queridos, estamos em pecado, tem muita gente, Deus está me punindo. Não, amados, Deus não pune, Deus corrige. E Ele corrige a quem Ele ama. Querido, pior coisa que eu vejo na vida é quando eu vejo uma criança, um jovem, um adolescente dizer assim: ah, papai e mamãe nunca me corrigiram. Será que nós somos perfeitos? Será que não está faltando amor ao seu pai e sua mãe por nunca ter corrigido você, por ter sempre passado a mão na sua cabeça? A correção é um ato de amor. A punição, não. Mas a correção é um ato de amor. E a Bíblia é clara: Deus corrige a todos quanto ama. Louvado seja Deus por isso, queridos. E a correção de Deus consola. A tua vara e o teu cajado me consolam. A correção do pai com o filho, da mãe com o filho, tem que ser consolo. Todos nós, queridos, temos problemas com o pecado. Todos nós. E às vezes Deus está, através de uma tribulação, nos corrigindo do pecado. Também a tribulação pode vir por causa de um esfriamento espiritual. É permitida por Deus por causa do nosso esfriamento espiritual. Por intermédio de um autoexame, como nós falamos lá em cima, nós poderemos descobrir que Deus permite a adversidade não porque nós estamos em pecado, mas porque às vezes nós estamos frios. Porque às vezes nós deixamos a frieza espiritual bater nossa vida.
Na nossa igreja tem um irmão que toda vez que ele ora, ele fala para Deus despertar o povo do sono da indolência, o irmão Arione. Queridos, nós precisamos entender isso. O esfriamento espiritual precede a queda e o abandono de Deus. Então, quando Deus detecta que nós estamos passando por um esfriamento espiritual, Ele permite que algumas situações adversas venham em nossa vida para nos trazer de volta à dependência dEle, ao aquecimento. Porque não és frio nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha garganta. Então, nesse momento, o Senhor, com toda a sua misericórdia, graça, justiça e amor, Ele vem nos trazer de volta. Como diz o verso 6 de Hebreus 12. Ele repreende, corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Que texto maravilhoso, não é? Então pode ser por procedência espiritual. Às vezes vem por uma autorização de Deus. A tribulação é permitida por Deus, mas é uma ação maligna de outra pessoa que Deus permite. Sabe, às vezes a gente fica olhando, né, esses casos aí, tantas crianças, né, porque a mídia noticia criança, mas bala perdida tem matado pessoas aí de várias faixas etárias, mas eles, para fazer o sensacionalismo, quer falar logo da criança, mas tem muito chefe de família, tem muita dona de casa, tem muitas pessoas de bem sendo vítimas de bala perdida. E essa tribulação chegou na família por causa de uma ação maligna de outra pessoa. Mas por que Deus permite, pastor? Amados, nós precisamos entender uma coisa. Eu vou trazer uma revelação para você. Porque para Deus não existe morte, queridos. A morte existe para o homem. Ele é a ressurreição e a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O sair do corpo, o morrer aqui no nosso, que nós ficamos assim, temos que ficar mesmo, para Deus não existe. Então, às vezes, por a causa de uma ação maligna acontecendo na vida de outra pessoa, nós somos atingidos. Também Deus permite a tribulação para aprimorar a nossa fé. Algumas vezes a luta que ele tem o objetivo de aprimorar a nossa fé. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É para aprimoramento da fé. Nós estamos sendo testados por Deus e Ele fala que Ele vai nos provar para nos aprovar. Ele não vai permitir que nós sejamos acima das nossas forças, queridos. Ele quer aprimorar a nossa fé. Então, amados, pode ter essa procedência. Quando a tribulação vier, queridos, quando ela chegar na sua vida, verifique as possibilidades e use o seu potencial. Tem muita gente querendo usar o potencial do outro. Tem muita gente querendo usar a fé do outro. É tanto vocês oram por mim, ora por mim. Não é? Essa noite mesmo eu tive um fato interessante. Eu estava ali em frente da igreja, lá no templo, porque nós estamos em campanha, por volta de meia-noite e pouco, eu fui para o templo. Então, quando eu saí do carro, parei, estava saindo do carro, aí subiu um senhor, um rapaz, não era senhor, um rapaz, me cumprimentou: pastor, tudo bom, tudo bem? O senhor vai orar, pastor? Eu disse: vou, meu filho. Então ele disse para mim: pastor, o senhor ora por mim? Eu falei assim: lógico, vou orar sim.
mas ore também. Aí, queridos, eu entrei pro tempo, fiz a campanha e realmente orei por essa pessoa. Mas quando eu saí, ele estava ali sentado na frente da minha igreja, tem um trilho. Ele estava sentado no trilho, com uma garrafinha de cerveja e um cigarro entre o dedo. Queridos, use o seu potencial. Pare de defender da pé dos outros. Pare de depender do potencial dos outros. Hoje nós estamos passando, queridos, por um momento de transferência de responsabilidades. O filho, a filha faz uma criança e transfere para os pais, para os avós criar. O filho, a filha são descontrolados, compram desesperadamente porque parece que tem que gastar, e os nossos velhinhos estão todos com a aposentadoria arrebentada por causa de empréstimo que fez para cobrir irresponsabilidade de filhos. Queridos, aprenda a usar o seu potencial. Aprenda a usar o seu potencial. Analise todas as possibilidades e use o seu potencial. Pode ser, querido, que a adversidade seja tão violenta, tão grande, tão impossível, que é preciso verificar onde é possível andar. Existe uma caminhada a ser percorrida até chegar ao ponto mais alto do problema. Então, queridos, quando a tribulação vier, verifique todas as possibilidades daquele problema e agora você usa o seu potencial. Como? Prepare-se para suportar. Se você sente que não vai conseguir resolver o problema, então prepare-se para suportá-lo. Aceitar, querido, não é ficar prostrado, mas é entender o que Paulo disse aos Filipenses. Eu vou ler daqui a pouco. Sabe, queridos? Você descobre, eu estou diabético, eu vou ficar aqui. Não, desenvolva o seu potencial, vai procurar um médico. Vai tomar os medicamentos. Vai fazer a sua dieta. Vai fazer a sua caminhada. Queridos, eu sou diabético e infelizmente eu não faço nada disso. Mas eu cortei açúcar da minha vida. Eu não consigo fazer a dieta como os médicos querem. Mas eu estou fazendo alguma coisa. Eu não fico prostrado, eu vou ao médico. Eu tomo os medicamentos. Então não fique prostrado. Eu não aceito. Aceitar, queridos, não é ficar prostrado. Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Queridos, acho que há 5, 6 anos atrás, eu estava cego. Eu já não enxergo desse olho. E esse aqui eu não enxergava nada, eu não podia ler, eu não podia pregar, mas eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Eu via vultos na minha frente. Por muitas vezes eu saía para dirigir e a minha mulher ia guiando, falando assim, cuidado, vai para a esquerda, um pouquinho para a direita, vai reto, e cuidado, quebra-mola, buraco, né? Tem a pessoa atravessando, freio, não sei, porque eu via vultos. Mas eu não ficava prostrado, e nunca me prostrei, e nunca me dei. Eu suportei. E com isso, eu dei espaço para Deus também fazer o milagre na minha vida. Hoje eu enxergo, de um olho só, mas enxergo mais do que você com seus 2 olhos. Aleluia. É necessário, queridos, preparar-se, aceitar o momento, confiando na fortaleza de Deus em sua vida. Quando a tribulação vier, outra atitude que você deve tomar: não fique sozinho. Problema, tribulação e lutas
não são sinônimos de pecado. Não se deixe enganar. Não se isole. Nós temos, queridos, o ser humano desenvolveu uma prática de que quando está atravessando lutas, quando está atravessando adversidades, quando está atravessando um problema, entra para dentro do quarto, se tranca, se fecha e não quer saber de nada mais. Não conversa com ninguém, dá patada em todo mundo. Queridos, não fique sozinho, não se isole. Não se isole. 2 Coríntios capítulo 11, verso 29, é o que Paulo diz: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Paulo estava dizendo que quando tem um fraco, ele também enfraquece. Queridos, procure pessoas. Deus quer que consolemos e animemos uns aos outros. Deus quer que consolemos e animemos outros que estão a sofrer. Deus quer que nós sejamos consolados e animados por aqueles que estão hoje podendo fazer isso. Sabe, queridos, não se isole. Tem muita gente, amados, que comete um dos maiores erros da vida, e eu considero esse erro pior do que o pecado. Muitos cristãos, quando começam a atravessar a adversidade, eles param de ir à igreja, de ir ao templo adorar o Senhor, de estar na comunhão. Olha, amados, lá, naquele lugar ali, que hoje estão querendo tirar a mística do templo. Queridos, não é por causa da edificação, é por causa dos irmãos. Quando nós estamos ali, acontece o que está escrito no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e as horas de sua veste. Quando tem a união, quando tem a comunhão, Deus se faz presente e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu posso falar de cadeira, que eu já estou na cadeira bonita mesmo. Quantas vezes eu subi aquele altar da igreja arrebentado emocionalmente, com o corpo enfermo, e durante o proceder do culto, a convivência, a presença de Deus, eu saí dali transformado. Não se isole, não se afaste. Eu e você precisamos das outras pessoas, nós não somos sozinhos nesse mundo. Eu e você precisamos das outras pessoas. Então, quando a tribulação vier, não se isole. Tenha uma atitude de procurar companhia de alguém. Tenha essa atitude, querido. Não fique sozinho. Você não vai vencer nada sozinho. Daqui a pouco você desenvolve uma depressão ou uma fobia em sua vida. O ser humano não foi criado por Deus para o isolamento. Há momentos que nós precisamos nos retirar, mas não podemos viver sozinhos e retirados. Porque a glória de Deus, queridos, ela se manifesta no meio das pessoas. Então, amados, não se isole. Não se isole. Quando a tribulação chega, às vezes nós saímos dando patada em todo mundo, querendo. Queridos, pare com isso. Seja você evangélico, não evangélico, não interessa. Eu estou falando de coisas humanas. Não haja assim. Porque esta pessoa que você está ferindo com a sua cara feia, com a sua patada, com a sua ignorância, porque você está passando por um problema de tribulação, talvez é essa pessoa
que Deus vai já para tirar você da situação ruim que você está. Então não se isole, querido. Não se isole. Eu estou batendo nessa tecla, queridos, porque infelizmente o isolamento tem feito muitas pessoas perecer. Se o isolamento fosse uma coisa boa, a pessoa, quando cometesse um crime, não seria isolado dentro de uma cela em uma prisão. Isolamento é punição. Não se isole. Tenha uma atitude. Não se isole. Lute contra você. Lute contra a sua vontade. E vai procurar no seu irmão, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe, no seu parente, naquela pessoa que você tem como amigo, para você poder viver a bênção de Deus. Há 2 anos, eu saí da igreja, era uma terça-feira depois do culto, e fui para Guarapari, porque eu tinha um casal de amigos meus passando por problemas e tribulação na vida. E então eles me ligaram, eu falei para eles assim: olha, eu vou até onde vocês estão. Queridos, eles não se isolaram. E depois de eu ter amizade com esse casal, talvez aí uns 30 anos, eu nunca preguei o evangelho para eles. Nunca. Porque eles tinham muita resistência. Mas aquela noite eu pude falar de Deus, eu pude orar com eles, e hoje, até o dia de hoje, eles estão frequentando a igreja, estão mudando a vida deles. Porque eles resolveram não ficar sozinhos. Nós sempre temos alguém que podemos recorrer. Procure o seu pastor. Procure o seu pastor. Entenda o que eu estou lhe dizendo, querido. Procure o teu sacerdote. Ele tem uma palavra de Deus para a sua vida. Procure a pessoa que Deus colocou sobre tua vida, seja pastor ou pastora. Ele tem uma palavra de Deus para a sua vida. Ele tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quando a tribulação vier, queridos, dê graças ao Senhor. Pastor, como assim? Queridos, dar graça é reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. É reconhecer que, apesar de enfrentarmos lutas cotidianas, estamos vivos e prontos para vencer. Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradeça, querido. Fala para Deus: Senhor, eu não estou entendendo, eu estou sofrendo, mas eu te louvo. Porque eu reconheço que mesmo nessa luta, mesmo nessa tribulação que está me entristecendo, eu sei que o Senhor tem um propósito nisso e que o Senhor tem a palavra final. Eu vou repetir aqui o que eu disse no estudo bíblico. O Senhor, a Bíblia fala que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. O que acontece aqui no meio são coisas da vida. Deus tem a primeira palavra, mas Ele tem a última palavra. A última palavra na sua vida não vem com um decreto de morte do diabo. Vou falar novamente. A última palavra na sua vida não vem com um decreto de morte ou de derrota do diabo, porque a última palavra é de Deus. E se você olhar dentro da Bíblia, você não vai ver Deus fazendo nenhuma provisão para a derrota, para a morte. Deus faz provisão
para a vitória e para a vida. Aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, Paulo diz assim ao jovem pastor Timóteo: assim, Timóteo, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, a Ele honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Então dê graças a Deus. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos a Ele. Como disse Jó, recebi o bem do Senhor, não receberia também o mal? Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes nós queremos só receber o bem do Senhor, mas às vezes nós precisamos passar por algumas situações. Então nesse momento louve a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão passando por um momento de tribulação. Eles louvavam e adoravam a Deus e as cadeias foram abertas. Olha o segredo aí. Louve a Deus. Apesar de cada dor e de todo o sofrimento, o Senhor está no controle da situação. Apesar de cada dor e de todo o sofrimento que nós possamos estar passando e enfrentando, o Senhor está no controle da situação. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus está contigo, querido. Esse foi o nosso estudo de hoje. Estamos concluindo o que nós iniciamos semana passada. Falamos muitas coisas. Depois você tem a oportunidade de ouvir de novo. Mas quando a tribulação vier, confie em Deus. Tenha paciência, fé, tenha esperança, acreditando sempre na misericórdia de Deus. Faça a sua parte, encare o problema, vivencie as emoções, não se deixe dominar pelo pavor, faça um autoexame, verifique as possibilidades, use o seu potencial. Você tem potencial, queridos. Amado, se você soubesse a força que você tem, tem um ditado que diz, né? Se o boi soubesse a força que tem, não se deixaria subjugar. Amado, se você soubesse a força que você tem, o potencial que você tem. Muitas pessoas estão sendo subjugadas porque não acreditam no seu potencial. Está igual o boi. No dia que o boi entender a força que ele tem, acabou o churrasco, acabou a picanha. A gente não vai conseguir mais, querido. Vamos ter que arrumar outro bicho para comer. Ô Senhor, conserve o boi ignorante a respeito do potencial dele, porque uma picanha é muito gostoso. Não seja você um boi da vida. Você tem potencial. Use esse potencial. Prepare-se para suportar as tribulações. Não se isole, não fique só. E dê graças ao Senhor. Queridos, você poderá não resolver todos os seus problemas e nem encontrar todas as respostas que você está procurando, mas com certeza conseguirá amenizar o seu sofrimento e suportar as tribulações até que a tempestade pare. Nós temos a palavra de Deus, querido. Aliás, queridos, é tudo para nós. E nós temos uma promessa de que Deus converterá em bem todos os sofrimentos e perseguições daqueles que o amam
e obedece ao seu mandamento. O Salmo 126:5 nos diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Não importa se você está chorando, continue andando. Não importa se você está sofrendo, continue andando. Não importa se você está com medo, continue andando. Ou seja, não pare. Mas não só ande, continue semeando, porque a colheita vai chegar. Em Apocalipse 7:17, a nossa gloriosa esperança. E para mim, não é mais esperança, é convicção. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. O Senhor te abençoe nesta manhã. Que esta lição, esse estudo, possa trazer crescimento para a sua vida e te ajudar a enfrentar as adversidades da vida. Eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, na manhã deste dia o Senhor ministrou os nossos corações. E o Senhor nos trouxe, Senhor, uma palavra de vitória, Pai, nos ensinando a como proceder no dia da adversidade. Ó Deus, os dias são maus, mas com o Senhor e através do Senhor, certamente nós vamos alcançar a vitória. Que o meu irmão, a minha irmã, que está aí posto diante desse monitor para acompanhar esse estudo, possa ter sido impactado, não pelas palavras do pastor, mas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre a tua vida, eu declaro a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje à noite nós teremos o culto. Nós vamos marcar ele para as 20 horas. Né? É o culto, nós vamos fazer aqui pelo canal. Você, mais ou menos às 19h30, você já recebe o link para você começar a ir acessando. Não deixe de dar o seu like, se inscrever aí, sei lá como é que faz as coisas. Como eu disse para você, eu sei pregar, eu não sei falar sobre essas coisas dessa tecnologia toda. É muito interessante isso. Então você deixa seu like aí e você acompanha o culto hoje à noite. O telefone do pastor vai estar aí na tela, no final do culto, no final da escola. Se você está atravessando por algum momento, você quer compartilhar, o pastor está aqui para ouvir você. Pode acessar o pastor, mande uma mensagem através do WhatsApp, pode ligar. Se o pastor não te responder na hora, mas logo em seguida, sim, o pastor também vai estar falando com você. Bom, Deus abençoe sua vida, querido. Até a noite. Fique com Deus.
E eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo,